Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a inadimplência em Alagoas. Os números não são nada bons. Estamos acima da média nacional e somos o segundo estado do Nordeste com mais devedores. Também vamos falar sobre arte. Você vai conhecer um pouco do trabalho do Coletivo Volante, que está lançando o primeiro espetáculo. Segundo um levantamento do Serasa, o índice de inadimplência do consumidor alagoano atingiu 41,4% em junho. A taxa do nosso estado ficou acima da média nacional. Aqui no Nordeste perdemos apenas para a Sergipe. Mas por que tem tanta gente devendo e quais as consequências para a economia? Quem explica para a gente é o economista Rômulo Salles. Nossa Senhora, somos campeões de alguma coisa, né? De inadimplência. Na verdade é um número nada animador para a economia do Estado, né? Tem uma diferença que a gente precisa fazer aí entre estar devendo e estar inadimplente. Qual é a diferença? Estar devendo, não existe problema nenhum você ser devedor. Inclusive, quando os lojistas olham o número de devedores, se está subindo ou se está caindo, é um indicador de que as pessoas estão consumindo ou estão deixando de consumir. Pode ser um indicador, na verdade. Então, quer dizer, quando o nível de devedores cai, é um sinal de que as pessoas estão deixando de consumir ou podem estar também preferindo comprar à vista ao invés de comprar a prazo. Então, pode ser, a queda no nível de endividamento pode ser um fator negativo para a economia, ou seja, as pessoas estão deixando de consumir. As pessoas que estão inadimplentes, essas sim são preocupantes, que são as pessoas que devem e que não têm condições de pagar a dívida, pelo menos no curto prazo. Ou seja, eu devo água, luz, telefone, mas pago todo mês. Eu sou um devedor. Isso. Mas se eu não pagar há 2, 3 meses, essas mesmas contas, eu estou inadimplente. Perfeito. A inadimplência é considerada acima de 90 dias da conta em atraso. Até 90 dias você tem contas em atraso. Acima de 90 dias você já é considerado inadimplente. Então, quer dizer, tem que fazer essa distinção aí. Qual é a influência na economia? Se eu deixo de pagar, alguém deixa de receber, que vai deixar de pagar alguém que deixa de receber, e aí vai crescendo o bolo, né? O comércio, ele não vive de vendas. Ele vive do recebimento dessas vendas. Então, se a pessoa compra e não paga, obviamente vai afetar no fluxo de caixa da pessoa, da empresa que vendeu, que executou essa venda. Essa pessoa, a empresa deixa de receber, menos dinheiro em caixa é menos estoque que ela deixa de fazer, futuro principalmente, estoque futuro, menos estoque, ela deixa de contratar e lá na frente, eventualmente, ela pode gerar mais demissões ainda. Então, é importante que as pessoas comprem e que as pessoas paguem. Tem outro fator também, Miguel, que influencia a taxa de inadimplência, é na taxa de juros dos produtos que são vendidos. Quanto mais pessoas devem, mais o lojista, mais o comerciante tem a percepção de risco da venda e essa percepção de risco ele vai terminar elevando ou o preço das mercadorias que ele tem ainda em estoque para compensar a perda de quem ele vendeu e não pagou ou aumentar a taxa do financiamento dos juros para os financiamentos a prazo. Mas é muito difícil essa versão, porque ninguém tem crédito, vamos dizer assim, próprio. Todos eles se utilizam do sistema financeiro, se utilizam de um banco, de uma financiadora, porque ninguém vende, a loja não vende com recurso próprio, ela não financia a compra, ela se utiliza do crédito do cliente. Perfeito. Ela se utilizando do crédito do cliente, ou seja, vamos fazer, ela vende no cartão de crédito. O cartão de crédito, ele faz uma venda e diz que é sem juros. Para supor que essa venda é sem juros, ele pode ou aumentar o preço do produto original e dizer que vendeu sem juros. Quando ele aumenta o preço, ele está embutindo o risco financeiro dessa venda dele. Possivelmente aumentando o preço original da mercadoria ou aumentando a taxa de juros dele. Do financiamento. E faz uma ilusão, né? Isso, exatamente. Faz uma ilusão. O preço, R$300, o fogão. Se você chegar lá e diz, o vendedor diz, olha, dá para fazer por 240 à vista, no dinheiro. Aí ele, vou conversar com o gerente, já sabe que está aprovado. Né? Isso. Mas tem um agravante nessa negociação.
o sistema de produção e de comercialização atual, ele está mais focado na esfera financeira do que na esfera da economia, na então verdade, a loja não vende produto, ela vende crédito, né? Não tem interesse em vender nada à vista. Nem a loja, nem o vendedor. Quando o vendedor dá desconto, a comissão dele cai. Então, para ele é interessante vender o preço cheio, parcelado, sem juros, de novo, entre aspas, e não dar desconto. Porque o risco já está embutido. O risco já está embutido. Quem termina ganhando? Quem termina ganhando, na verdade, o comerciante. O banco. Se a pessoa não pagar, né? Se a pessoa não pagar, o banco vai aumentar mais ainda esse ganho dele. Por isso que no balanço anual, semestral, trimestral, quem aparece ganhando? Sim, banco. Exatamente. Então você percebe financeiro. aí como está a economia atual, né? Então existe mais uma percepção mais de que eu consigo ganhar mais no sistema financeiro com juros do que com a produção em si. O Bradesco bateu o recorde, né, de faturamento. Isso, tem Bradesco, tem Itaú, né, que são os principais bancos que estão aí. Crise passa longe do setor financeiro. E é um setor que está constantemente inovando, criando inovações tecnológicas, principalmente para conseguir ampliar os seus lucros. Como ele faz isso, o setor financeiro? Desenvolvendo sistemas, aplicativos que dispensa mão de obra para trabalhar. Ou seja, existe uma tendência de o sistema financeiro, as instituições financeiras, cada vez mais precisar de mão de obra para atender o público. Cada vez mais você está se atendendo sozinho, nos aplicativos, nas internets. Né? E essas facilidades, né? Tire o empréstimo, juros proporcionais, e eles inventam as nomenclaturas que você parece que se cega, né? Aí, tire 50 mil e pague suavemente em 60 prestações de 800. Você vai calcular a taxa de juros ali é uma taxa dá de juros. um valor mais do que dobrado. É absurdo a taxa de juros. Isso é um cuidado que as pessoas têm que ter. Porque se você puder pagar certinho todo mês. Se pagar certinho, se pagando certinho, ainda naquela parcela existe um juro muito pesado. E cada parcela que você paga ali, possivelmente 30%, 35% daquela parcela que você pagou é referente a juros e não a amortização do principal que você pegou. Toda vez que a gente conversa sobre economia e sobre os dados, os números, a gente fica pensando em planejamento. Perfeito. É uma palavra que eu costumo dizer que assusta as pessoas. Como é que eu faço um planejamento? É um exercício de outro mundo? É só quem tem muito dinheiro que faz planejamento? Ou quem não tem dinheiro precisa fazer planejamento? Então, assim, a pessoa que ganha pouco não faz planejamento porque acha que não vale a pena controlar pouco dinheiro. Quem tem muito dinheiro... Que é assando e comendo, né? Quem tem muito dinheiro também acha que não compensa fazer planejamento nenhum, porque eu tenho muito dinheiro mesmo, não tem problema nenhum. Não tem vai acabar sobra, nunca. Né? Não vai, então existe ainda um tabu muito grande com relação ao planejamento financeiro e nada mais é do que você conseguir prever todas as suas receitas no mês, todas as suas despesas e saber hoje quanto é que eu vou ter no final do mês, se vai sobrar ou não dinheiro. Então, é muito simples fazer um planejamento financeiro. E se você tiver alguém na sua família que é persuasivo, pai, compra, pai, compra, pai, compra, pai, compra, pai, compra, pai, você termina comprando. Tem um apelo também emocional, né? Você também não pode... Eu acredito que tem que existir um equilíbrio, né? Você não dizer não de forma excessiva, nem também dizer sim de forma excessiva. O importante é se manter sempre no equilíbrio. Como fazer isso? Chamar a garotada, a família se juntar para fazer o planejamento, o orçamento, discutir o que deve fazer a família. É outro tabu, inclusive, é esse que... Porque tem gente que não quer dizer ao filho quanto ganha. Exatamente, conversar sobre dinheiro, sobre situação financeira, ainda é um tabu nas famílias. Às vezes o pai está endividado, a mãe... Eu digo endividado, como eu disse no começo, não é problema nenhum você ser endividado. O problema é você estar endividado e não conseguir pagar, não conseguir nem ter recurso para as suas necessidades, para manter as necessidades básicas do seu lar, né, do orçamento doméstico. Então é importante que as famílias conversem na medida do possível, explique para os seus filhos, depender da idade,
do jovem ou da criança, explicar da necessidade de se fazer planejamento, de ter o cuidado com o dinheiro, de mostrar que está eventualmente passando por um momento apertado, mas com a colaboração de todos, da família, é possível superar esse momento. É uma fase que está passando. Lá na frente nós vamos conseguir superar, vamos conseguir colher os frutos desse momento difícil. Enfim, não é fácil. Ou vamos planejar as férias, ou vamos planejar o passeio, vamos planejar o cinema. Exatamente. Não é uma conversa fácil. Eu dou consultoria para várias famílias. É difícil a pessoa que está passando por uma dificuldade financeira conversar abertamente com o consultor, no caso comigo, explicar tudo e imagine abrir para a família que está passando por essa dificuldade financeira. Porque o pai acha que a criança ou a mulher, ela não sabe de nada de financeiro, não sabe nada de dinheiro, muito pelo contrário. A primeira pessoa que sente é a dona de casa. Verdade. Se ela trabalhar, tiver um recurso, ela vai sentir. Principalmente também a criança ou a empregada doméstica, porque ele está acostumado com um ritmo da família. Isso. O cinema, a praia, o jantar, o sucrilho, Perfeito. Os ingredientes mais, vamos dizer assim, corriqueiros da casa. Se faltar algum daqueles, o que está acontecendo, né? É importante. Eu costumo dizer sempre que você consegue fazer tudo que você faz sem precisar necessariamente gastar tudo que você gasta. Então, se eu vou 4 vezes por semana para uma pizzaria, eu não preciso, no momento de dificuldade financeira, eu posso reduzir para ir 2 vezes na pizzaria, ou então eu vou 1 vez no mês fora de casa, faço pedido para um delivery para trazer outra vez na minha casa. Então, existe como você fazer esse jogo de cintura para ou envolve a família para fazer uma pizza caseira. Uma pizza caseira, reunindo da família. Agora, no caso da insolvência, inadimplência, quanto mais, é preciso muito mais planejamento para poder honrar esse compromisso. É importante você fazer. Aí sim, aí nessa situação de endividamento crítico, aí é importante sentar com a pessoa, elencar as principais dívidas que ela precisa pagar primeiro, numa eventual folga financeira, e começar a selecionar. Vou pagar primeiro o cheque especial, vou pagar primeiro o cartão de crédito. Então, vai dosando ali para conseguir honrar tudo. Dizem que é melhor tirar um empréstimo e saldar tudo, mas depende dessa taxa de juros, né? É um conselho que a pessoa precisa ter cuidado com isso. Imagine que eu estou devendo R$1.000 hoje. Uma taxa de juros, várias despesas com várias taxas de juros. Então, é complicado pegar um empréstimo com a taxa de juros só para pagar todas essas dívidas. Possivelmente eu vou estar pagando dívidas com juros muito menor do que a taxa do empréstimo que eu peguei. Por exemplo, eu estou devendo cartão de crédito, estou devendo cheque especial, estou devendo internet, estou devendo energia elétrica. Então, eu não vou colocar no mesmo bolo de negociação para pagar com empréstimo aqui, por exemplo, energia elétrica nem internet. Eu pago cheque especial e pago cartão de crédito, que são as taxas mais caras. Essas outras, os juros eu pago uma, deixo o trem aberto. Então, vai fazendo aquele jogo de cintura. Então, preciso ter cuidado com essa forma de pensar. Eu pegar o empréstimo para pagar tudo que eu devo. Não pessoa física não tem jeito, ele não pode fechar a porta e abrir uma nova empresa, né? Não pode. Não pode. Inclusive, quando a porta para a pessoa física está fechada, pode ser, inclusive, positivo. Porque essa pessoa não vai conseguir gerar mais dívida. Ou seja, você termina bloqueando ali o poder de gerar dívida dessa pessoa. Conversamos com o Rômulo Salles, ele é economista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite. No próximo bloco, a gente fala sobre arte. O Coletivo Volante está lançando o primeiro espetáculo teatral. E os detalhes você descobre no próximo bloco.